Eu aqui, você aí, juntinhos nesta virada radical. Eu estou aqui com o Marcelo Galberto, eu sou o André Castilho e nós estamos no acampamento da MPC. Não é a minha primeira vez no acampamento da MPC, mas é a minha primeira vez no Som do Céu. Já falei isso em várias entrevistas que estão indo ao ar no nosso canal do YouTube da RTM Brasil. E o Som do Céu está fazendo 40 anos. Você não sabe disso ainda? Tem que saber. 4 décadas de história de contribuição para a música cristã brasileira. E o Marcelo Galberto, que é o responsável, né, o diretor da MPC Brasil, responsável pelo Som do Céu, faz questão de botar a mão na massa para que esse evento aconteça. Tá desculpado, tá tudo bem. Não vamos cortar isso, porque foi muito bom. Mas, Marcelo, é uma alegria para mim conversar com você. É uma alegria para mim estar aqui. O Marcelo insiste comigo há anos para eu vir no Som do Céu. Dessa vez deu certo. Valeu a pena? Muito. Então vou relembrar você o seguinte, é assim, ó. Eu aqui, você aí, nós dois ligadinhos no amor de Jesus. Esse é seu Virada Radical com esse amigo de vocês, Marcelo Galberto. Um programa da Mocidade para Cristo do Brasil nas ondas da Transmundial. Vamos com boa música, música que vem lá de Anápolis, com a Cia de Jesus, ser humano. Era assim que eu começava. Então, eu entrevistei o Rubão, falei para ele. Eu assim que eu trabalhei 9 anos lá, né? Nunca saí da rádio, né? Mas Nunca. Lá presencialmente foram 9 anos apresentando Virada Radical e apresentando o Espaço Transmundial a cada 15 dias ao vivo, diretamente dos estúdios. Não, fala a verdade, fazer rádio ao vivo é muito bom. É muito legal. E agora a rádio virou TV, né? Agora a gente está aqui. A linguagem mantém o áudio. Essa linguagem aqui que o pessoal pode ver e ouvir, né? Ou é a rádio que se pode ver. Mas estamos aqui, né? Esse estúdio bonito a gente teve... Né? A gente não quis esconder, tá? Mas é porque na hora de enquadrar, tem o logo do MPC tem o logo aqui. Ali, O Kim não vai conseguir nem subir. Não. Mas saiu o logo do MPC, mas ela tá num outro canto aqui na tela. Não, tá tudo certo. Nós estamos aqui tranquilo. diretamente dos estúdios da Mocidade para Cristo no acampamento MPC. Né? Isso daqui foi feito em 1983. Você já era obreiro do MPC? Quando o acampamento... Não, porque você é novo. Você não sabia, eu achei que você tinha entrado na MPC, sei lá, 2015. Você é um rapaz tá muito conservado. Eu estou há 53 anos no trabalho da MPC, comecei em 1972, isso já se vão 53 anos, estou com 69, não parece que tem 82, mas beleza. Então, tem 53 anos que eu estou na MPC e tenho 69 anos de idade. E aqui no acampamento, na verdade, o acampamento ele tem 2 momentos de acampamento. O primeiro deles, aqui a 10 quilômetros, nós estamos falando aqui de Macacos, São Sebastião de Águas Claras, que é um distrito do município de Nova Lima, uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, para ficar bem explicadinho, né? Isso. Capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Muito bem, então... O acampamento ele ficava a 10 quilômetros aqui para frente, indo em direção ao Rio de Janeiro, e na beira da Lagoa Grande, Lagoa dos Ingleses. E nós tínhamos um contrato de comodato lá por 50 anos, de 1964 a 2014. E quando foi no final da década de 70, eles pediram o local, a gente podia ficar lá mais 30 e tantos anos, para construir o Alphaville. Hoje lá é o Alphaville, é um clube, aliás, o Minas Tênis, Minas Náutico, sim, ali no Alphaville, e aí nos ofereceram aqui, onde nós estamos, definitivamente. Então, no início da década de 80, nós mudamos, saímos de lá e viemos para cá, e aqui estamos já há mais de 40 anos aqui nesse lugar, né, em Macacos. E aí, só 2 anos depois, vem o Som do Céu. O Som do Céu. Na verdade, era o seguinte, nós tínhamos um acampamento de verão, de Semana Santa, chamado Acampáscoa. Toda história tem a sua pré-história, certo? Certo. A pré-história do Som do Céu é essa. Nós tínhamos um acampamento de evangelismo e tal na Páscoa. Uhum. E funcionou, ele aconteceu durante 17 anos. Então, em 1984, foi o último Acampáscoa, que acontece, obviamente, na Semana Santa. Em outubro de 84, tive a ideia da gente fazer uma mudança, uma virada radical boa. no acampamento e fazer o acampamento da Semana Santa
como um acampamento de música, louvor, adoração, e aí veio esse nome, Som do Céu. Então, a partir da Semana Santa de 1985, ou seja, 40 anos atrás, a gente faz o Som do Céu, que é esse evento mais longevo de música cristã do Brasil, quiçá do mundo. Vamos lá. Você aguçou minha curiosidade jornalística, apesar de eu ser um radialista, Diga. mas a veia está ali. E eu não quero constranger ninguém, mas já a gente está num bate-papo limpo, tranquilo. Você decidiu mudar o Acampáscoa para Som do Céu por uma circunstância, por uma questão estratégica, por causa de um sonho, um desejo do coração? Qual foi o motivo dessa mudança? Estava eu deitado na minha cama e esse nome veio na minha mente, Som do Céu. E eu entendi que era um insight de Deus, um apontamento de Deus para a gente mudar o Acampáscoa e trazer essa pegada mais musical que, num primeiro momento, foi muito forte do ponto de vista evangelístico. Hoje não mais, mas na primeira década, assim, por exemplo, nós tínhamos uma pegada muito forte evangelística, as mensagens da noite, nós tínhamos mensagens evangelísticas e tal, muitos não crentes, muitas pessoas se converteram, muitas pessoas tiveram uma experiência. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, eu creio que veio de Deus. Até depois, um outro obreiro da MPC descobriu a base bíblica, que está lá em Atos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente, e foi assim que veio comigo no meu coração, de repente veio do céu um som. E então não tinha problema nenhum? Não, a Acampáscoa estava lindo, maravilhoso. Estava tudo certo, era um acampamento assim, de sucesso, digamos assim, sempre cheio, sempre lotado. Mas veio de Deus um som para mim, na minha alma, falando, é Som do Céu, agora é Som do Céu. E veio, e aconteceu. As coisas, na verdade, vou te falar uma coisa. Fala para mim e para eles. Olha, vou falar uma coisa para você. Eu olho para a minha vida, cara, e minha vida tinha tudo para dar errado. Eu nunca fiz planejamento de nada, não sou. Nunca teve esse negócio de planejamento estratégico, como é que vai ser. As coisas foram acontecendo, cara. E eu olho para trás e falo, Deus... Mas isso é bom. É bom porque não tem meritocracia humana nenhuma. É tudo Deus, André. É Deus. Deus que pôs esse negócio para funcionar. Deus é que deu a ideia de fazer É Deus. Então a glória é dele, tudo é para ele. Cara, eu olho para a minha vida, eu falo, cara, realmente, de coração, eu não estou falando de boca para fora, estou sendo absolutamente sincero aí. Rapaz, eu olho para a minha história, eu vejo hoje os casamentos, as pessoas fazem aconselhamento, fazem curso. Fiz nada disso, André. Foi tudo acontecendo assim. Olha, tinha tudo para dar errado e Deus foi abençoando e foi vivendo, eu fui vivendo e as coisas foram acontecendo. Foi assim na minha vida, foi assim no Som do Céu. E isso é bom, porque faz com que os meus pés fiquem no chão, entendeu? Não tem mérito humano. Então, você está vendo essa beleza de Som do Céu, essa beleza de lugar aqui. Tudo isso é Deus, cara. Tudo é a glória dele, é para ele. Não tem mérito humano. Não foi a gente que fez um planejamento assim, meticuloso, vamos fazer isso. Foi nada disso. Vamos fazer o Som do Céu, vamos convidar os grupos aí e ir embora. E aí aconteceu. Em outubro, para fazer o negócio que ia acontecer, sei lá, março, abril. Não, foram 6 meses. E assim, começamos bem, começamos com 4 grupos. O primeiro Som do Céu, Rebanhão, que na época... Rebanhão auge, né? Dividiu a história, né? Rebanhão, sim. década de 80, ele dividiu... Rapaz, quem contar a história da música e não falar de Rebanhão não sabe nada de música. Então, Rebanhão, Logos... O Rebanhão ainda com a formação original, imagino. Inclusive com Janires, velho. Janires, Carlinhos Félix... Todo mundo. Rebanhão, Paulão do Logos... Não é o Paulão do Logos. O Logos inteiro com o Paulão, né? Um conjunto que hoje não existe mais, chamado Vozes da Promessa, aqui de Belo Horizonte, e o Quarteto Vida, que era algo assim, top das galáxias também. Começamos muito bem, graças a Deus. O Quarteto Vida, que naquela época já tocava na TV, já? Já. Quarteto Vida foi um grupo musical que nasceu lá dentro da minha casa, né, com a minha esposa e tudo mais. E eu falo para vocês aí, ó, você que está aí, vai, pesquisem no YouTube, põe assim, Quarteto Vida, e vê se ainda hoje tem um grupo que canta igual o Quarteto Vida. Tem não, filho. Tem para ninguém. Bonito. O Quarteto Vida é assim, fantástico.
E ele existiu durante, sei lá, durante 20 anos e deixou uma marca muito grande, muito grande. Foi algo espetacular. E aí a gente poderia falar muito de Quarteto Vida, poderia falar muito de Rebanhão, mas vamos lá, você que é o entrevistador. Fala. Não, eu quero falar de Som do Céu, mas Som do também que a gente acaba falando por quê? O Som do Céu, eu vejo assim, você falou, né, o mais longevo festival, a gente poderia falar festival musical, não sei, ou evento de música, musical. de música cristã. E pode não ser o maior, nunca ter sido o maior, mas muito provavelmente, para a gente não dizer que é o mais, está entre os mais importantes. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Até pela sua longevidade, né? Sim, e pelo tanto de gente que passou, que veio, que nasceu aqui, que fez a coisa acontecer. E outra coisa, assim, vamos lá. Filhos do Som do Céu, tá? Que nasceram aqui dentro. Nossa música brasileira, né? Que agora vai voltar, inclusive, em agosto. Jovens da Verdade, parabéns. Legal. Muito joia. O Rock no Vale, que também lá do Marcos Botelho fazia hoje, lá. Infelizmente, não parou de acontecer. Prosa e Canto. Nasceu aqui dentro, sim, praticamente. Beto né? Ribeiro. Se inspirou no Som do Céu. Sim, ele né? fala isso. Ele fala isso. Então, assim, louvado seja Deus, que são espaços e oportunidades para essa música que não é uma música comercial, não é uma música que está aí top das galáxias, né, vendendo e tal, mas é a música que nós acreditamos ser uma música. Eu não estou querendo falar mal de música, não quero falar bem dessa música que nós cantamos no Som do Céu, ou seja, é uma música que tem conteúdo, é uma música que ela é bonita do ponto de vista da sua harmonia, o conteúdo, letra. Então a gente é muito criterioso, né? Para pisar no palco do Som do Céu é meio chatinho aqui. Não, e fora que é o seguinte, né, Marcelo? Se o espaço for dominado só por uma coisa, é muito chato. Então nós temos uma riqueza de estilos, do ponto de vista da geografia também, nós temos gente do Nordeste, temos gente do Sudeste, temos gente do Sul. Então, assim, eu estava fazendo uma lista de quantas bandas e grupos e cantores e tal passaram no Som do Céu, deu mais de 100, né? Olha mais isso. de 100. E de todo, olha, desde Rick Pantoja, né, que passou aqui, Abraão Laboriel, Abraão Laboriel passou aqui também. Aí vai Quarteto Vida, Vencedores por Cristo, Milad, João Alexandre, Jorge Camargo, Nelson Bomilca, Guilherme Quer, Vencedores por Cristo, já falei, Expresso Luz. Resgate já veio aqui? Resgate claro que aqui. veio, Resgate. Lorena Chaves, na época o Crombe, Sim. Palavra Antiga. O Disco Praise chegou Disco a passar Praise, aqui Disco também. Praise, Palavra Antiga. Veio aqui também, Palavra Antiga, Vavá. O Expresso Luz. Aquele outro lá, o Som da Fé, que acabou, que era um grupo maravilhoso de Brasília, Som da Fé. Avrarros, sim. Fantástica Avrarros. O Gólgota, que era liderado pelo filho do Valdir Sternag, pelo Marcel, uma banda de rock. Um camarada espetacular, rapaz, que marcou história, que é a Mauri Fontinelli. A Mauri Fontinelli é o cara. Olha, procura aí a Mauri Fontinelli. O cara, velho, ele tem uma comunicação, ou pelo menos tinha uma comunicação com a juventude fantástica, espetacular, maravilhosa. A Mauri Fontinelli. E aí a gente vai lembrando, né? Baixo e Voz. Sim, o Sérgio Marivone. O Wesley Marlene. Sim. Cara, nem aí sei. Aí agora tá o Sal da Terra, tá aqui. Sal da Terra, Josimar Bianchi. O Cia de Jesus, que você até mencionou no começo. O Rubão, né? O Cia de Jesus. Carol Gualberto. Banda MPC que foi formada. Banda MPC, Júlia Ribas, que é uma extraordinária, maravilhosa cantora que você vai ver na quinta-feira. Então é muita gente mesmo. Agora alguns novos, né? O Gessela do Rio de Janeiro, que você vai gostar também, que está chegando. Cara, vem uma menina aí, meu Deus do céu. Você não tem 15 anos de idade, tem 1 milhão de seguidores. Ô, louco. É a Ana Lu. Ana Lu. Essa menina tá explodindo, uma menina cristã, está morando em São Paulo. Ela está fazendo assim, shows. Ela, com 5 anos de idade, ela vinha no Som do Céu com a mãe, cantando as músicas da Carol. É fã da Carol. Que legal. Fã da Carol Gualberto. Inclusive, a Carol Gualberto é minha filha. Tá? Certo. Se você vê a Carol Gualberto, você entende. E ela agora, para administrar a carreira, está
Mudou para São Paulo com a família. Cara, fazendo show com Roberto Menescal. Ela com 15 anos, Roberto Menescal com, sei lá quantos, 70, entendeu? Que legal. Tá assim, bombando. Depois você entra e olha para você ver. Ana Lu, tá? Ela vem, maravilhosa. Eu não sei se vai dar para você ver pessoalmente, porque você vai embora no sábado, mas enfim. Então, é assim, a gente também tem essa proposta de trazer gente nova. Ela é nova em idade e também não é tão conhecida no nosso meio cristão. Ela está mais conhecida fora do meio cristão. Mas é uma menina sensacional. O Alexandre Magnani também vai vir aqui. Sexta-feira. Agora, você falou, né, desse negócio de novo, do clássico, né, do pessoal que já está na estrada há bastante tempo. A MPC é um ministério para trabalhar que, na sua origem, trabalha até hoje com juventude. Um trabalho muito forte nas escolas, inclusive a RTM é parceira na capelania escolar, né, a RTM começou fomentando e aí entendeu que estava na hora, até o Marcelo foi muito legal nisso, né, porque entendeu que chegou a hora da gente passar o bastão para quem está lá dentro, nas escolas, e aí um ministério que está muito legal, o Bruno está lá com a gente, mas esse trabalho aqui de música, ele me parece que está sendo um trabalho com uma área de interesse musical. Deixa eu te contar o que aconteceu muito abertamente, muito sinceramente. Os sonhos não envelhecem, certo? Mas o som do céu envelheceu. Vou te explicar por quê. Pelo seguinte, na década de 80, a música que se cantava aqui era que se cantava nas igrejas. Por quê? Qual era a música que era cantada nas igrejas? Nelson Paul Milka, Vencedores por Cristo, Grupo Logos, o Milad. Essa era a música que era cantada na igreja. Essa música não é mais cantada nas igrejas. Não é mais cantada nas igrejas. Primeiro que nós começamos com o movimento gospel, né? E o movimento gospel ele foi para um outro caminho, que não é um caminho, eu não estou fazendo juízo de valor, se está certo, se está errado, mas não é um caminho que a MPC quer caminhar, né? Embora, num primeiro momento, eu pessoalmente abracei o movimento gospel, porque eu achei que era, assim, era a resposta de Deus para tudo, né? Meados da década de 80, a primeira vez que se usou esse termo gospel foi no Dama Choque, quando acontecia ali os eventos chamados Terça Gospel. E quem promovia era o Esteve Hernandes, aquela turma toda lá da Renascer. Eu achei que seria o máximo. E a MPC contribuiu com 2 grupos que estavam lá a cada terça-feira, né? Quer dizer, tinha outros grupos que iam, mas o Quarteto Vida e o Expresso Luz estavam presentes na Terça Gospel. Foi a primeira vez que se ouviu esse nome gospel. Sim. Em 86. Então, no primeiro momento, achei que era tudo que eu queria, era tudo que a gente sonhava, entendeu? Só que na teoria do pêndulo, o que aconteceu? Saiu de um extremo e foi para outro extremo, sabe? Então, o movimento gospel ele trouxe para nós muita coisa boa, cara. Primeiro, novos ritmos, novos autores, novos compositores, novos instrumentistas, abriu espaço nas igrejas e tal. Mas o movimento gospel, ele cometeu um erro que eu acho que é fatal para nós. Ele tirou a Bíblia do centro do culto. Porque o centro do culto sempre foi a pregação. Na década de 60, você não era nascido, seu pai e sua mãe nem se conheciam ainda. É verdade. O centro do culto era o púlpito. O culto era de 1 hora, cantava-se 2 ou 3 hinos, tá? E ali a mensagem era o centro do culto. Ponto. Com a chegada do movimento gospel, o centro do culto saiu da palavra para a música. E aí nós temos, até hoje temos isso, cultos enormes, com momentos de música enormes, 1h30. E outra coisa que aconteceu também, o microfone saiu da mão dos pastores e foi para a mão de líder de louvor, que muitas vezes não estava preparado para estar com o microfone na mão. As letras das músicas caíram de forma drástica, o conteúdo, começou a se cantar muita coisa sem base bíblica, e esse microfone que estava na mão dos líderes de música, despreparados para isso, ele começou a ser usado para fazer comentários
intermináveis de 5, 10 minutos, baseado na letra da próxima música que vai ser cantada e que continha erros bíblicos e até teológicos. Isso fez com que nós tivéssemos uma geração que cresceu sem Bíblia. Sem Bíblia. Por quê? Rapaz, aí nós temos que ter pelo menos uma semana para conversar. Quantas vezes, cara, eu fui convidado para pregar em eventos de jovens. Uma vez eu fui pregar num evento de jovens que eles me passaram a palavra meia-noite. Eu falei, não vou pregar essa hora. Porque ficaram 2 horas, sei lá quanto tempo, cantando, repetindo a mesma música. Esse é o grande problema do movimento gospel. Então, nós temos uma geração que curte música, mas que é ruim de Bíblia, porque não quer ter estudo bíblico, não quer os cultos, a Bíblia, o púlpito não é mais o centro. Então, esse foi o grande problema. Quando eu vi isso acontecer, que nós estávamos em ponto extremo, eu falei, não, isso eu não quero também. Entendeu? Eu quero ficar com o que foi de bom do movimento. O que foi de bom do movimento? Os novos instrumentos, novos ritmos, essa abertura que eu fiz, isso foi legal. Mas eu não quero essa ditadura do louvor comercial. Tem que fazer música para vender, tem que fazer música. Não dá. Então, no Som do Céu, a gente está... Por isso que ele envelheceu. Nós mantivemos. E, infelizmente, surgiram poucos grupos assim que prezam por uma letra que tem conteúdo, que tem vida também, porque não é qualquer um que vai subir no palco, entendeu? Tem que ter vida. Outra coisa que tem no Som do Céu, aqui não tem estrela. Você entra na fila do almoço ali, você está almoçando com o Paulão, às vezes você está na frente dele, ele está atrás, não tem um quarto especial para ele está aqui com a gente. Então, essas características assim do Som do Céu fizeram com que ele fosse envelhecendo. Então, se você vê hoje, embora Mostarte para que seja um trabalho que trabalhe com jovens e adolescentes, a gente tem um monte de cabecinha branca aí. Porque eles querem ouvir essa música, mas essa música, onde é que eles vão achar? Eles vêm para o Som do Céu. Tem a campante aí de 72 anos. Tem a campante aí de 60 e tanto. Olha aí, só se olhar, andar aí, quantidade de barbinha branca, de cabelinho branco que está aí. Porque onde é que você vai ver uma música com conteúdo e tal? Agora, nós estamos fazendo um esforço enorme, trazendo essas novas, como a Ana Lu, como o Alexandre, o Gessé, para ver se a gente consegue de novo trazer essa moçada, né, para uma coisa que tenha conteúdo e tudo. Falei demais, pronto. Não, mas foi muito importante você dar esse panorama, porque isso explica o que acontece. E eu acho que esse movimento, essa autoavaliação, que é muito boa, é o que vai levar a gente a entender, primeiro, o sopro de Deus, né, para onde que Deus vai direcionar a gente. Em segundo lugar, como a gente vai fazer, no caso da MPC aqui, né, com o Som do Céu, para voltar ao propósito, né, se deve realmente voltar, mas eu creio que sim, porque é o propósito da própria missão, né, da própria organização, de fazer o evento musical com os jovens, né, ou para Sim. os jovens, né, para trazer essa Porque nova veja geração. bem, cara, nós tivemos... Vou te dar um exemplo aqui. Vou te dar exemplo de 3 grupos sensacionais que, infelizmente, acabaram. Porque você olha para Vencedores por Cristo, você vê um negócio longevo, né? Certo? Você olha para o Logo, você vê aí, ó, tá aí, ó. Você olha para o Bomil, que está aí. Aí, no meados da década de 80, de 2000 agora, vou te dar 3 exemplos. Crombie. Rapaz, o Crombie, velho. Muito Crombie, bom. sensacional, Muito maravilhoso. bom. Arrastava ônibus para vir ver o Crombie. Certo? O Crombie acaba. Entendeu? Acabou. Ficou um vácuo. O Crombie deixou um vácuo. Eu já falei isso para o Paulo Nazaré. Um vácuo. O cara é um grande compositor, é um grande letrista, entendeu? E tem uma música que fez a cabeça da geração das minhas filhas, que hoje estão com 40, 42 anos, certo? Então, isso já tem 20 anos, né? 2008, 2006, sei lá, 2007. Outro grupo, Palavra Antiga. Muito bom Você também. tá doido, Palavra Antiga, rapaz, sensacional, maravilhoso. Lotava, o pessoal que todo mundo queria ver, porque era uma música com arte, com conteúdo. O Marcos... Cadê o Palavra Antiga? Acabou.
Outro, Som da Fé lá de Brasília, sensacional. Vinha ônibus, mas acabou. E aí não foram surgindo outros, assim, nesse nível, sinceramente. Aí você fala assim, não, mas você pode me falar um ou dois, tudo bem, mas, olha, tem que comer uma estrada aí. Outra que também comunicava super bem, mas que também já envelheceu, certo? Já envelheceu. Minha filha, Carol Gualberto, hoje tem 44 anos. Ela surgiu nessa fase aí também, mandando super bem. Lorena Chaves, entendeu? Também fala, comunicar. Rapaz, a Lorena Chaves veio aqui no acampamento, ela falou durante 1h30, a moçada estava na hora do almoço, ninguém queria sair para comer, cara. A mão de Deus na cabeça, ela tem uma facilidade, a Lorena Chaves, extraordinária, mas assim, entendeu? Então, não foram surgindo outras pessoas. E se tivesse continuado, surgir essa safra assim, nós estaríamos. A coisa começou a virar meio cabelinho branco assim, a partir de 2014, 2015, porque esses grupos foram acabando. Agora, você acha que isso é algo geracional, que é o que a gente está meio que, vou usar essa palavra, fatalmente vivendo? Ou existe alguma responsabilidade, e eu vou me colocar aqui também, né, de toda essas organizações cristãs, né, que têm essa linha mais histórica, ou é o desafio mesmo, sei lá. Rapaz, entrou no meio aí um negócio muito sério, delicado. Eu vou pôr o dedo na ferida. Jesus falou que tem 2 deuses, um com letra maiúscula e outro com letra minúscula. Ele falou, ninguém pode servir a 2. Ou serve a um ou serve o outro, certo? Ou desagrada a um ou desagrada a outro. O Deus verdadeiro nós sabemos, tem nome, né? Jesus Cristo. Ou a gente serve a Jesus, ou a gente serve ao Deus Mamon. Rapaz, essa é a palavra dura, velho. Ninguém serve a 2 senhores. Ninguém. E não foi eu que disse, foi Jesus que falou que ninguém serve a 2 senhores. O que o inimigo fez? Né? Porque o mundo jaz no maligno, certo? O sistema. Qual que é a gasolina, qual que é o combustível que gira o sistema? É grana, velho. É dinheiro. E dinheiro é Deus. Com letra minúscula, menos poderoso, mas vamos reconhecer que não se brinca com dinheiro e tal. A questão financeira começou a entrar nisso tudo, sabe? E eu acho que isso aí foi um grande problema. Um grande problema, porque a mídia... Rapaz, há um tempo atrás, já tem uns 15 anos, como é que era o negócio? Como é que é aquela gravadora, gente? Bom, tinha uma gravadora. Não, uma gravadora, não, é uma gravadora secular aí. Ah, A gravadora X certo. toca e você adora. O que é isso, velho? O que ele entende de adoração? O que entende de adoração? Então, assim, para você ver como é que a coisa é sutil, entendeu? Eu não vou citar nomes aqui, mas senão não vai dar. Mas eu cheguei a falar com determinadas pessoas, falei assim, não assina com gravadora. Assinou com a gravadora, acabou seu ministério. Porque ninguém serve a 2 senhores. E a gravadora não está nem aí para Jesus. A gravadora está aí para grana, dinheiro. E o dinheiro vai destruindo. E você vai achando que, nossa, que legal, vou falar para mais gente, vou ganhar dinheiro. Rapaz, eu estava num evento e um dos amigos aí, cantores, não vou citar nome também, ele entrou depois de mim e tudo mais, eu vou encurtar a conversa. Beleza. Naquela noite ele ganhou R$60 mil. Depois eu fui pregar na cidade, ele já era famoso, estava ganhando horrores, e eu fui pregar na cidade onde ele estava, e ele falou assim, era 10 horas da noite, ele mandou um recado. Marcelo, você pode vir aqui? Eu preciso falar com você. Eu fui. Rapaz, eu vi um cara completamente destruído, rico, falando comigo assim, Marcelo, me ajuda, Marcelo, me ajuda, Marcelo. Porque entrou
num círculo, entendeu? Que depois que você vai romper, depois que você dá a sua vida para isso, velho, aí acabou. Então, respondendo a sua pergunta, responsabilidade. A gente começou a servir a 2 senhores, especialmente na área musical, que tem muito a ver com sucesso, com fama, com dinheiro. Isso é muito perigoso. Assista a entrevista com o Paulão. Paulão, a gente começou a entrevista falando sobre como que ele lidou com isso e eu não vou falar nada. Ele vai, deixa Pronto. ele falar. Então ele vai. Mas eu queria que a gente terminar. A gente vai estourar um pouquinho o tempo, mas eu queria que você desse uma palavra de esperança, Marcelo. A palavra de esperança é comigo mesmo, rapaz. Eu olho para o futuro, sabe por quê? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Jesus que começou esse negócio, ele continua investindo, levantando jovens, acreditando em juventude. Jesus acredita nos adolescentes. Foi assim comigo, cara. Eu tinha 16 anos, Jesus olhou para mim, estendeu a mão para mim. Então eu acredito, aquela mesma paixão que me batia o coração há 53 anos atrás, está aqui, rapaz, está aqui. Os sonhos não envelhecem, entendeu? A gente pode envelhecer, mas os sonhos estão aí. A pessoa que deixa de sonhar começa a morrer, e eu sou movido a sonho. Então, eu quero incentivar você a sonhar, né? Se estão roubando o seu sonho aí, volta a sonhar, volta a respirar, volta a crer, porque o maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus é muito maior do que qualquer outra coisa, e nós cremos que o Senhor, como salvou pessoas e usou o som do céu, vai continuar usando o som do céu, em que pese todas essas lutas, todos esses desafios. E deixa aqui um versículo, que é o meu versículo, né? Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, ele vai terminar até o dia de Jesus Cristo. Então, ele começou uma boa obra aqui na minha vida, aqui nesse acampamento, ele vai completar essa obra. Olha, tem que falar amém. Amém, meu irmão. Mas, Marcelo, eu tenho um carinho muito grande por esse pastor aqui, por esse cara. Tem que ser ouvido, e eu sou muito grato a Deus pela sua vida, né? Você é gente boa demais, rapaz. Você é gente boa demais. E a gente, se você quiser conhecer mais da MPC... Entra no site lá, mpc.org.br, vai lá. Pronto. Tem até um hot site do Som do Céu lá para dar uma olhada. Para dar uma olhada lá no Som do Céu. Tem até um arquivo de Som do Céu. Tem. Vai conhecer, porque assim, se você está um pouco inconformado, assim como o Marcelo mostrou aqui, como a gente fica com algumas coisas, vamos tomar uma atitude. Sim. Vamos fazer alguma... Não adianta só ficar inconformado por ficar inconformado. Vamos fazer. Então, vamos apoiar o Som do Céu, vamos vir no Som do Céu. Agora, essa entrevista vai depois que ele aconteceu, mas já se programa para o ano que vem. É sempre na Páscoa. E vamos lá, vamos apoiar o Prosa e Canto, nossa música brasileira. Vamos lá, tem muita coisa boa acontecendo. Prosa e Canto ainda vai acontecer, a nossa música brasileira também. Olha, em agosto. Vamos fazer e vamos seguir as bandas aqui que foram faladas, vamos seguir esse pessoal. Vamos curtir, compartilhar, e a gente conta aí, tamo junto. Vamos para cima, vamos seguir o RTM MPC, uma parceria que veio para ficar. Amém. É isso aí.